O ministro Mendonça suspendeu o julgamento de recursos contra Bolsonaro. Pode rodar. Foram 20 pedidos de vista de Mendonça em recursos ao inquérito das fake news, o inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos e investigação da Polícia Federal sobre as urnas, o inquérito sobre atos antidemocráticos no 7 de setembro no ano passado e na investigação sobre as declarações de Bolsonaro que associaram a vacina contra a Covid-19 à AIDS. Antes de assumir a presidência do TSE, em 16 de agosto, Moraes buscava com os julgamentos dos recursos mostrar que tinha o apoio do tribunal na condução das investigações. Na prática, não há prazo para os julgamentos serem retomados. A devolução da vista retornará no julgamento no plenário virtual do STF, onde a análise dos casos foi iniciada, e os ministros teriam até 19 de agosto para apresentar seus votos no sistema. Pedidos de vista do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal suspenderam o julgamento de uma série de recursos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes em inquéritos que miram o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. Herbert Lins, esses pedidos, esses adiamentos, desses recursos contra o presidente, essas ações, enfim, isso vai se estender por um bom tempo ainda? O que você acha? Cícero, não me estranha esses pedidos de vista do André Marques, Mendonça. do André Mendonça e o Cássio. E o Cássio Marques, não me estranha. Eles estão pagando e devolvendo o que receberam. Muito bem. Frota, Ricardo Frota. Cícero, eu acho que eu esperava já essa medida. Finalmente a gente tem duas pessoas do STF que são imparciais. Obviamente que eles têm que fazer essa análise desses recursos. Essa é a piada da noite. Com cautela, com critério, para não cometer nenhuma injustiça, tendo em vista que... Sextou, telespectador. Tendo em vista que o STF já está maculado, já está com a imagem manchada de conveniência, de militância. Então é hora de dois ministros sérios, né, pegar esses recursos, esses processos, analisar com cautela e aplicar, sobretudo, o direito. O direito. Ramon, o seu entendimento sobre esse assunto? Veja, sobre esse assunto, que Bolsonaro vai ser preso quando ele sair da presidência da República. Ele só não vai responder agora porque ele tem 2 jagunços lá para defendê-lo. O André Mendonça puxou os processos, pode ficar indefinidamente com os processos na mão. Mas assim que ele perder o foro, esses processos descem para a instância inferior. E aí, aquilo que eu estou dizendo, o grande problema do Bolsonaro hoje é como é que ele vai fazer para não ser preso depois de deixar a presidência. E volto a dizer, não sou eu que está dizendo isso. Ele tem reafirmado que está com medo da prisão já tem uns 30 dias. E ele vai criar confusão o tempo todo para conseguir um acordo. Não está com medo de prisão, não. Está com medo de perseguição. Ele está com medo de ser preso. De perseguição, não de prisão, porque ele não fez nada. Ele está com medo de ser preso. O bandido está do lado contrário, da esquerda, que já foi preso em 3 instâncias por 9 juízes. Um é comprovadamente bandido, o outro não. De ser preso. O Lula foi inocentado 26 vezes. Professor, conclui. Olha, deixa eu concluir, eu estou dizendo, quem disse que está com medo de ser preso foi ele, não fui eu. É só você pegar as declaraçes dele dos últimos 30 dias. E ele se exasperou a todo momento, porque a perspectiva de perder as eleições está muito claro para ele, leva ele a perder o foro privilegiado e a proteção dos 2 ministros do STF. Bolsonaro vai para a cadeia assim que sair do mandato. Eu afirmo isso. Estou sendo vidente igual o Zezinho. Eu peguei aqui, ele me passou uma onda de clarividência. Estou dizendo vibração, que vai ser preso, quando deixar o mandato. Vamos botar uma tenda aqui nesse programa. Muito bem. Zezinho, o Ricardo Frota disse que são 2 exemplos de ministros íntegros, ao mesmo tempo que o Ramon disse que tem 2 ministros jagunços. E aí, o seu entendimento? Não, eu não concordo com os 2, eu discordo. Mas o que eu vejo é o seguinte, o André Mendonça, nesse caso aí, como ele foi indicado e está muito recente, eu se dava como impedido nos processos de Bolsonaro, pelo menos nesse primeiro momento. Mas ele, na verdade, pela lealdade, pela gratidão, ele pegou e pediu vista, né? Agora, sabe quando é que isso vai para colocar em pauta? Pode esperar. Mas isso é bom que baixe a temperatura. Por um lado, é bom, baixa a temperatura, baixa os anos. Agora, quanto à questão de prisão, não gostaria.
Porque as bobagens que Bolsonaro falou, e Trump também, Trump agora... Falou e fala, né? Não, faz alguns ataques. Mas o Trump... Que posta também no Twitter. Mas o Trump agora, eu estava vendo hoje, documentos que ele pegou da Casa Branca, que lá está sendo um negócio... Trump pode, se ele... Eu não sei se ele vai conseguir ir para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, porque o que está acontecendo... documentos assim que estão... Olha, eu estava vendo hoje, dá 10 anos, 20 anos... É porque lá a lei é rígida. A lei é muito rígida. Com os documentos oficiais. Da Casa Branca. Então... você não pode rasgar nenhum documento. Você vê agora como é que um milionário daquele... país sério, né? O país sério. E tá o seguinte, lá tá pegando pessoas, deputados, tomando telefone de deputados hoje nos Estados Unidos, de democráticas lá, de pessoas que estavam junto com o Trump. Então, eu gostaria muito que, no momento desse, o STF... porque o que a gente viu do STF foi trazer... Olha, eu tenho que ganhar as eleições para colocar mais 2 ministros. O STF vai ser um tribunal, quer dizer, já está sendo um tribunal político, e vai deixar de ser um tribunal que é a Suprema Corte, que todos nós brasileiros temos que respeitar. Agora, Zezinho, você acredita realmente que no meio do processo eleitoral, digamos assim, seja possível, de alguma maneira, se criar algum dispositivo que complique a vida do presidente? Não, de maneira nenhuma, isso não existe. E outra coisa, eu já deixei claro, no período eleitoral, qualquer tipo de trancou inquérito, todos esses anúncios que eu sou favorável a algumas decisões do Alexandre de Moraes, mas quando ele se manifesta no papel que ele está, ele tem que se dar como impedido, porque não dá para agora, numa campanha eleitoral acirrada, polarizada, você está se manifestando em processo, falando de processo de fake news. Então, o que o André Mendonça fez foi um ato de amigo. Muito bem. Vai rapidinho. Tem que chamar um intervalo? Só um minuto. Menos de um minuto. 30 Zezinho, segundos, então. Vamos lá. Quem está em casa nos assistindo e você, está circulando um vídeo do atual presidente dos Estados Unidos, do qual ele demonstra sinais de Alzheimer. Né? E o Congresso já vai estar levantando essa lebre. E a Kamala, a vice-presidente, pode assumir aí e terminar o mandato. Está dado o recado, Herbert. No caso, ele é afastado imediatamente do cargo, caso seja diagnosticado. Isso é a lei americana, né?